uma vez o Senhor ter nos concedido a oportunidade de aqui estarmos para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, né? Tivemos, como nosso irmão Jurandir já falou, uma escola abençoada, que para mim foi a melhor escola, irmão Jura. Para mim foi a melhor escola desde o início. Escola muito boa. E hoje estamos aqui para juntos meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor. Quero cumprimentar todos os internautas que estão nos ouvindo e nos assistindo através da nossa TV e rádio web, pois é um prazer estar falando para você nesta noite. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com a igreja hoje um assunto que é do interesse de cada um de nós, porque eu gostaria de falar sobre 4 armas para vencer o nosso adversário. Porque observamos que hoje estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos. E necessitamos cada vez mais de conhecermos por onde o adversário ataca, para também usarmos as armas adequadas, né? Para termos vitória. E para tanto eu gostaria de ler, são 2 textos. Inicialmente nós vamos ler São Mateus capítulo 6. São Mateus capítulo 6, versículo 9 a seguir. Onde lemos assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Fiquemos até o versículo número 12. E também, ainda em São Mateus capítulo 4, nós vamos ler os versículos 1 a 11. Fala sobre a tentação de Jesus. Então, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhes: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás.
Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Graças a Deus. Meus amados, nós observamos aqui uma coisa interessante, que o inimigo das nossas almas, ele é sagaz, e ele muitas vezes aparece oportunamente, né? Na hora que ele procura uma ocasião onde a pessoa está mais vulnerável para exatamente fazer o seu ataque. A Bíblia diz que o Senhor, pelo Espírito, ele foi levado ao deserto, realmente com o propósito de ser tentado, de ali ele vencer, começar a sua batalha contra o maior adversário. Então nós podemos dizer, irmãos, que das 4 armas que nós destacamos, se der tempo nós falarmos sobre as 4, talvez não dê, mas a primeira delas é a palavra. Quando nós professamos a palavra tem poder. A palavra, ela tem um poder tão grande que muitas vezes começa a se ler um texto da Bíblia. Eu já observei, um dia me chamaram para orar pelo um moço ali no Nova Limeira, estava meio desviado, até filho de um obreiro nosso aqui, e aquele moço desviou, se envolveu com uma série de coisas erradas, e não congregava ali no Nova Limeira. Na época ele congregava, os pais congregavam no Campos Elísio, e uns filhos lá que acabou tendo problemas, mas ele estava ocasionalmente ali no bairro, na Nova Limeira, e a informação que nós tivemos é que ele estava numa casa lá e quebrando tudo e tal. Aí foram nos chamar para orar, e chegando ali, nós só lemos a palavra, começamos a ler o Salmo 91, nós íamos orar evidentemente, começamos a orar, a ler a palavra, e o poder da palavra é tão grande, irmão, que ao lermos a palavra, o camarada já foi ficando liberto, um moço muito novo, e o Senhor nos deu vitória apenas com a leitura da palavra, porque a palavra é uma arma poderosa, não é verdade? Com a palavra o Senhor operou tantas maravilhas somente utilizando a palavra. E foi assim que ele enfrentou o nosso adversário. Quando ele falava, olha, faz isso, faz aquilo, porque está escrito. Jesus falou, também está escrito. Então, a palavra é a ferramenta de um potencial tremendo para vencermos o nosso maior inimigo, né? E eu anotei aqui alguma coisa sobre esses assuntos que Jesus sempre falava, está escrito. Se está escrito, é porque tem poder. Hoje, quando um advogado vai defender uma tese, ele puxa alguma coisa, mas ele tem que trazer alguma coisa que está escrito no texto da lei, senão não tem fundamentação jurídica. Assim a palavra de Deus, está escrito, assim, assim e assim, não é verdade? Agora o problema é que muitas vezes hoje, existe alguns líderes que muitas vezes gostam até de fazer entrevista com ele, né? Da Ibope, né? Os irmãos que têm acompanhado muitas vezes esse programa de televisão, eu acredito que os irmãos têm acompanhado algumas coisas, tem coisa que dá até vergonha de assistir, dá vergonha, porque tem alguns líderes que começam a parlamentar com o Satanás, de onde você veio, e quem te mandou para cá, e começa aquela conversa
e Jesus não ensinou assim. Nós vamos observar nesse texto que lá, nos versículos finais, quando o inimigo falou para adorá-lo, Jesus falou assim: vai-te, Satanás. Não tem muita conversa com ele. Se fôssemos ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, Jesus estava numa reunião com os discípulos, conversando com ele, dando algumas instruções, e de repente o Senhor falou assim: olha, levantemos e vamos, porque já se aproxima de mim o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Então é importante, quando nós observamos isso, e não entrar por esse caminho de ficar aí conversando, de onde você veio, quem te mandou, e etc, etc, né? Não faz muito tempo, acho que uns 2 meses atrás, acredito que aqui alguns dos irmãos devem ter ouvido isso, que eu vou dizer agora. Um líder de uma determinada denominação, começou com esse negócio, entrevistando o camarada lá, pegou um endemoniado lá, não sei se aquilo lá foi preparado, ou se o camarada estava endemoniado mesmo, e começou a perguntar: escuta, de onde você veio? Quem é você? Ah, eu vim de tal lugar. Eu vim lá da igreja, aquela do Baianinho de Chapéu lá, como é que chama? Mundial, né? Eu vim de lá, daquela igreja. Tá vendo, irmãos? Tá vendo quem é que opera lá? Uma vergonha. Uma vergonha. Acredito que alguns daqui devem ter assistido isso aí. 2 líderes. Então, irmãos, são coisas que até envergonham o meio evangélico, não é verdade? 2 líderes aí que de muita fama, e pega esses caminhos que não é aquilo que Jesus ensinou, não é verdade? Não é isso que Jesus ensinou. Nós temos autoridade pela palavra e não tem que ficar aí com história, né? Aliás, nós não gostamos nem de falar desse camarada, nós gostamos de falar bastante de Jesus. De Jesus é prazer de falar, dele não, né? Mas temos que conhecer com que arma temos que vencer o nosso adversário, não é verdade? Então, a Bíblia nos ensina diferente, né? A Bíblia nos ensina que Tiago, lá no capítulo 4, versículo 7, não sei se alguém poderia me ajudar. Tiago, capítulo 4, versículo 7, veja o que está escrito lá. Olha o que diz a palavra de Deus acerca desse camarada aí. Pronto. O pastor Jurandir está lendo aqui. Então está aqui. Sujeitai-vos, né? Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, irmão, nós temos que resistir a ele. Resistir e ele vai embora, não é verdade? Agora, a Bíblia ensina 2 coisas. Sobre o inimigo, a Bíblia diz que nós temos que resistir e ele fugirá. Agora, a aparência do mal tem que fazer o quê? Ao inimigo tem que resistir e ele foge. E a aparência do mal, como é que faz? Temos que fugir. Fugir. Então, dela você foge. Agora, do inimigo você resiste, porque ele foge, porque quem tem que fugir aí é ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, a aparência do mal, quem tem que fugir somos nós, não é verdade? Então, é uma arma poderosa, a palavra. A palavra tem sido, e até que
que estamos aqui no tempo da nossa peregrinação, nós temos que esconder na palavra, guardar a palavra. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então logo a palavra é refúgio, é segurança, não é verdade? É proteção, é escudo, conforme lá a carta aos Efésios capítulo 6, lá tem uma série de armas poderosas, não é verdade? Mas eu quero falar sobre uma outra arma, irmãos, que essa aqui eu gostaria de falar um pouquinho mais, de uma arma que nós vamos ver aqui no primeiro texto que eu li, que é São Mateus, capítulo 6. Se der tempo, nós vamos avançar para as demais, mas essa arma aqui é uma arma poderosíssima para vencermos o nosso adversário. O versículo de número 12 do capítulo 6. Olha como diz a palavra: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meus irmãos, é sobre esse assunto, perdão, que eu queria falar um pouquinho. Essa é uma arma poderosíssima para nós os crentes. Perdão. Existe, irmãos, infelizmente, e eu não vou dizer que não tem aqui não, porque tem, em todo lugar que você for, porque onde está o homem, onde está nós, o homem, em todo lugar tem problemas dessa natureza. Muitas vezes, em uma mesma casa, o filho não fala com o pai, a mãe muitas vezes é brigada com a filha, às vezes o genro não conversa com a sogra, às vezes a sogra não conversa com a nora, e vai se criando uma barreira, vai se construindo um muro, uma divisão, uma separação, e quanto mais o tempo passa, mais esse muro vai aumentando, e na proporção que esse muro vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil de ser vencido. Então esse é um problema muito sério, irmãos, que nós temos observado. Nós, como dirigente de congregação, muitas vezes nós somos chamados, alguém nos pede a visita, e você vai lá, você começa a entender o que está acontecendo, e invariavelmente, muitas vezes o problema é esse: não há perdão, pessoas não conseguem se perdoar mais, coloca-se à mesa, mas tem um filho que não come junto, porque não pode olhar na cara do outro irmão. Irmãos, isso é uma gangrena para a vida espiritual, vai corroendo, isso mata, isso destrói a vida da igreja. Quando isso acontece no seio de uma família, essa família está fadada ao fracasso, porque, irmãos, aonde não tem o perdão, aí você não consegue vencer. Aliás, a Bíblia diz que se for o caso do marido e a mulher estiverem brigados, não precisa nem trazer oferta para a igreja. Aliás, nem mesmo a oração sobe. O céu fica de bronze. Pode orar o tempo todo. A oração, segundo a Bíblia, a oração não sobe, porque não há perdão. E nos últimos dias, irmãos, parece que o inimigo tem trabalhado, tem conseguido destruir tantas famílias. Eu falo de família, irmão, porque muitas vezes você vai e chega no cerne do problema, é a família que é atingida. Muitas vezes nem vai mais na igreja, porque não consegue olhar na cara do fulano, não consegue olhar na cara do Beltrano. Muitas vezes você vai fazer uma visita e chega lá na casa do irmão, da irmã: irmão, eu ia lá mesmo, mas eu parei de ir lá, porque a irmã fulana de tal falou isso, falou aquilo, e olha, para dizer bem a verdade, eu não consigo nem olhar na cara dela. Misericórdia, irmão, misericórdia. Aonde nós vamos parar, se não
dermos a vacina para corrigir esse problema. Perdão. Olha que Jesus fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, da mesma forma que eu estou liberando perdão para o irmão Manuel, então eu estou dizendo: Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu estou perdoando o irmão Manuel. Mas se o perdão que eu liberei para ele não foi um perdão completo, cabal, um perdão perfeito, não é verdade? Eu estou pedindo que da mesma forma como eu fiz, que o Senhor faça para comigo, não é verdade? Então, irmãos, esse assunto é muito sério e tem destruído muitas vidas. Teve um caso ali no Nova Limeira, e essas pessoas infelizmente já não estão mais entre nós, já morreu o casal. Acho que o irmão Jurandir talvez até conheceu. Já as pessoas já de idade, já com uma certa idade, já netos e tal. Mas durante o tempo que eu me entendi por gente ali na Nova Limeira, que mudei para Limeira com 15 anos, aquele senhor com a esposa já não estavam juntos na mesma casa, crentes. Ele servia a Deus numa igreja, ela numa outra, e eles viviam juntos, porém separados. Juntos na mesma casa, porém separados. E vocês não precisam nem perguntar o que aconteceu com os filhos, né? Pergunta se tem um na igreja. Então isso é muito grave, porque às vezes acontece uma coisa com uma pessoa e a pessoa vai guardando aquilo. Não, irmão, a Bíblia ensina o seguinte: que nós podemos até irar por alguma coisa. Alguém fez alguma coisa, você fica irado, fica bravo muitas vezes, não é verdade? Mas não pode pecar, porque se irar não é pecado. Você pode irar, mas não pecar, não é verdade? O pecado é o que vem depois da ira. Às vezes o camarada te dá uma fechada no trânsito, ouvimos aqui os irmãos ensinando, e você fica irado, mas tem um negocinho ali chamado língua, que está lá dentro aqui, ó. Mas tem uma cerca que tem 16 estacas em cima e 16 estacas embaixo, para segurar ela. Então você conta de 1 até 5 e não fala aquilo que você vai falar, porque de repente você solta e aí dá um problema. Eu lembro que um dia eu estava, não sei se eu li isso aqui, o que eu vou dizer para os irmãos, mas foi verdade, foi um fato verídico. Um irmão, um pastor da igreja batista, foi convidado a pregar lá no Paraná, numa cidade lá do Paraná. E ele, chegando lá na cidade, não conhecia bem o trânsito ali e tal. Aí ele deu uma entrada numa rua lá e fechou uma outra pessoa daquela cidade. E a pessoa daquela cidade maltratou, xingou, e saiu buzinando e gesticulando, muito bravo. E o irmão ali ficou até com medo de apanhar, estava com a família, ia pregar na igreja. E o camarada saiu do lado e disse: o quê? E você, rapaz? E tal. E o irmão ali, coitado ali, pedindo misericórdia a Deus e tal. E desceu, o camarada foi embora e tal. E ele foi procurar o endereço da igreja. Aí chegou lá na igreja para pregar. Aí foi recebido lá pelos irmãos e tal. Aí ficou aguardando chegar o pastor da igreja, que ia recebê-lo para conduzir o púlpito e tal. Ele ia pregar à noite. Aí, irmão, quem que era o pastor da igreja? Aquele camarada que distratou ele lá no trânsito. Quando o pastor da igreja chegou, viu que era ele, misericórdia, né? Como é que fica, né? Como é que fica essa situação, irmãos? Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque quando agimos com ímpeto assim, muitas vezes
enfrentamos sérios problemas, não é verdade? Então, precisamos tomar muito cuidado, porque depois vai criando uma barreira, e isso faz muito mal, não é verdade? Faz muito mal, e não é isso que Jesus quer para as nossas vidas. Agora, o nosso coração, ele tem que estar limpo, preparado. Como é que o camarada vai dizer que está com o coração limpo se ele não consegue liberar o perdão? Tem pessoas que às vezes sofrem uma ofensa por alguém, irmãos, e fica 1 ano, 2, 5, 10 remoendo aquilo. Irmão, sabe que a pessoa fica morrendo. Eu lembro que um dia o pastor Jonas falou sobre esse assunto do perdão aqui. A pessoa que não perdoa, irmão, quando vê a pessoa que ofendeu, ele começa a sentir, ele começa a sofrer, porque ele não libera o perdão, ele vai morrendo aos poucos. Ele fica remoendo aquilo que aconteceu já há muito tempo e fazendo mal para ele mesmo. Irmão, sabe que o boi, ele durante o dia, ele come bastante, né? Aí come. E depois à noite, a hora que ele fica quietinho lá, diz que aquilo que ele remoeu, aí volta e ele começa a ruminar tudo de novo. Aí ele começa a sentir o gostinho daquela palhinha que ele não sentiu quando ele comeu, começa a sentir o gostinho daquela bolinha que entrou, ele começa a sentir o gostinho de tudo de novo. Tem pessoa que faz assim, irmãos, quando alguém ofende ele. Fica remoendo, e sofrendo, é pior. Tem que liberar o perdão, porque é bom para você mesmo. O salmista diz que enquanto ele não conseguiu o perdão, a misericórdia, diz que os ossos dele apodreciam. Isso é terrível, irmão. Temos que pedir misericórdia a Deus e quebrar isso dentro das nossas vidas. Senão, não conseguimos ser um bom pastor, um bom pai de família, uma boa pessoa na sociedade, porque nós carregamos esse fardo pesado, não é verdade? E a Bíblia tem tanta recomendação sobre isso. Sobre o salmista, um dia ele perguntou para o Senhor: Salmo 24, versículo 4 e 5. Nós vamos ler, porque eu gosto de mostrar na Bíblia, para a gente não ter problema. Olha o que o salmista pergunta aqui para Deus. Versículo 4 e 5. O versículo 3 diz assim: Senhor, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? O versículo 4 responde: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Veja só, limpo de mão e puro de coração. Agora, como é que nós vamos esboçar um coração puro se está cheio de ira, de cólera, de raiva, de vingança? Irmãos, se o coração está cheio dessas coisas, qual será o futuro de uma pessoa desse tipo? O camarada começa a ficar doente, começa a ficar depressivo, começa a ter tantos problemas. E às vezes o problema não é psicológico, às vezes o problema não é psiquiátrico, às vezes o problema é apenas espiritual. Corrigiu, perdoou, liberou o perdão, daqui a pouco muda os ares, a pessoa fica feliz, Deus dá vitória, e é uma bênção. Mas tem que liberar o perdão, não é verdade? Olha o que a Bíblia diz aqui. São Mateus, lá no capítulo 18, versículos 21 e 22, lá Pedro pergunta, né? Lá é Pedro que pergunta: quantas vezes devemos perdoar? Senhor, quantas vezes podemos perdoar? Não é verdade? Até 7? E o que Jesus responde, irmão Manuel? O que Jesus responde para ele? 70 vezes 7.
E às vezes a gente não consegue perdoar uma vez, né? Perdoa uma, quando vai perdoar duas, eu já perdoei, agora, né? Agora fica ser com Deus, né? Não, irmão, temos que perdoar. Sabe por quê? Muitas vezes você também pode errar amanhã e precisar da misericórdia de Deus, não é verdade? E ainda tem pessoas, irmãos, que perdoa, faz aquele perdão, faz de conta. Faz de conta. Temos que perdoar, perdoar e perdoar mesmo, esquecer. O pastor João de Oliveira, de saudosa memória, acredito que alguns aqui chegou a ver o pastor João de Oliveira, os mais antigos, irmão Jurandir, irmã Leila, acho que chegou a ver pastor João de Oliveira, né? Era irmão do pastor Vital, né? O pastor João de Oliveira, eu tive a oportunidade de ler essa revista Escola Dominical. Ele escreveu uma coisa que eu nunca esqueci. Essa revista já faz uns 30 anos que ele escreveu. Ele escreveu assim, que as duas coisas mais ensinadas na igreja são as duas também menos vividas. E quais são? Vamos ver se os irmãos lembram. Amor e perdão. Muito bem, irmãozico. Amor e perdão são as duas coisas mais ensinadas e as menos vividas. E às vezes a pessoa perdoa, irmãos, mas não sabe o que é perdão. Perdoa assim, meio de uma forma meio superficial, mas não conhece o que é perdão. Teve um pastor que contou aqui, lá na nossa igreja, a sedinha velha lá, contou um negócio que aconteceu com 2 diáconos lá no Paraná, que estavam levando ceia num lugar lá no sítio, e os 2 diáconos iam para a ceia, e como lá aqueles lugares distante, aqueles vilarejos, para até chegar lá na igreja, passou pelo meio do mato lá, os 2 diáconos conversando, indo para a igreja. De repente passou uma cobra na frente deles lá, e um falou, olha rapaz, isso é uma cascavel. Eu falei, não, não é cascavel não, isso é uma jararaca. É cascavel, não, é jararaca. E foram os 2 discutindo até chegar lá na igreja. Um dizia que era cascavel, outro dizia que era jararaca. E o negócio foi esquentando, até que chegou lá na igreja. Contaram para o pastor, não, vocês não podem participar desse jeito. Essa briga aí por causa de cobra, jararaca, ou diz que é cascavel, diz que é jararaca. Então vocês vão ter que fazer um conserto aqui, vai ter que pedir perdão aí e tal. E o que era a cobra? Era a jararaca. Não, era a jacuçu, olha, até que um falou, olha, tudo bem, eu vou perdoar. Vamos fazer aqui o acordo, eu vou te perdoar. Aí o pastor orou, tudo, então vamos acabar com esse negócio. Aí acabou a oração, falando, mas que era jararaca, viu? Era jararaca. Perdoar, perdoa, mas que era jararaca, é jararaca. Então não sabe o que é perdão. Isso não é perdão, não é verdade, irmão? O perdão é diferente. Mas eu vou correr porque eu quero falar um outro assunto muito importante dessas armas. E a hora já está correndo. Então, só que, irmãos, enquanto a pessoa não libera o perdão, você olha para o seu opositor e você não libera o perdão, você não consegue perdoar, você está fazendo o jogo do inimigo. Você está fazendo o joguinho dele. E enquanto você faz o jogo dele, você está perdendo. Está perdendo. Não podemos fazer o jogo dele não, porque ele é sujo. Ele é sujo. Agora, notei mal algum negocinho aqui. Tem mal um negocinho que eu anotei aqui, gostaria de compartilhar com os irmãos. Então eu coloquei aqui, ele não gosta do perdão, né? O inimigo, ele não gosta do perdão. Não é verdade? Porque sabe que no perdão está a vitória do crente. Ele não gosta do perdão. E eu anotei aqui o seguinte, irmãos. A Bíblia nos recomenda a não guardarmos nenhuma raiz de amargura. Isso está lá em Hebreus, lá capítulo 12, né? Versículo 14 e 15. O que é raiz de amargura, irmãos?
Olha o que diz a Bíblia sobre esse assunto aqui. O escritor aos Hebreus teve o cuidado de escrever isso aqui, e serve para nós hoje aqui também. E por que não dizer que tem tantas pessoas mergulhadas nesse problema e não conseguem se libertar? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, isso é terrível. Essa raiz de amargura se instala no coração, na vida do homem, na vida da mulher, na vida do jovem, e vai criando uma situação tão tremenda que destrói a vida espiritual. A pessoa não tem força para mais nada, porque isso é como um câncer corroendo a vida espiritual. E a Bíblia nos adverte para tomarmos cuidado, para que nenhuma raiz de amargura. Irmão, será que a gente não tem alguma raizinha lá no fundo, não? Contra alguém? Será que não tem alguém aí que quando você lembra, assim, aquele lá, cuidado, porque essa raiz, a raiz vai crescendo, vai descendo, e depois fica dando sustentação para a árvore. Cuidado, não deixe isso acontecer na sua vida, não é verdade? O apóstolo São Pedro, lá em Atos, capítulo 8, versículo 23, ele chama isso de laço de iniquidade e fel de amargura. Isso amarga. Ele falou isso para aquele Simão, né? Aquele Simão mágico lá. Podemos até ler, que quando lemos a palavra, parece que o efeito é melhor. Atos capítulo 8, versículo 23, olha o que ele diz. O 22 diz assim: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Irmãos, uma pessoa que está numa situação dessa aqui, só Jesus para ter misericórdia, viu? Vejo que está em laço de iniquidade, fel de amargura, não é verdade? Mas enquanto você come a palavra, enquanto você come o livro, muitas vezes até é meio amargo, mas quando desce ao ventre, é doce como mel. Isso aqui não, isso aqui é amargo, isso aqui mata, isso aqui destrói. Não pode. Nós temos que ter o coração para a morada do Espírito Santo. Não pode ter lugar para essas coisas na vida da gente, não é verdade? Mas caminhando um pouquinho mais aqui, o inimigo, irmãos, ele naquele ímpeto dele lá com Jesus, na tentação, ele fala algumas coisas que muitas vezes nós devemos tomar cuidado com as nossas vidas, porque isso poderemos ser achados assim também. E o que é? Na tentação, além dele prometer para Jesus que se ele fizesse isso, aquilo, ele daria isso, daria mais aquilo. Mas uma coisa que ele tentou fazer com Jesus, e muitas vezes a gente pode, qualquer um de nós, podemos ser atingido por essa seta, que eu queria falar sobre a tentação, porque todos nós podemos ser tentados, né? Como eu falei, ser tentado também não é pecado não, viu? Ser tentado não é pecado. O pecado é aquele negocinho chamado CD, mas não é aquele que você toca lá no seu carro, não. É ceder a tentação. Isso é pecado.
Ser tentado não é pecado. A Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo. Irmãos, nesse tudo que a Bíblia diz, até aquilo que você está pensando aí na sua mente, pois é, até nessa área ele foi tentado também. Foi tentado em tudo, porém, sem pecar. Ele foi tentado, mas não pecou. Não é verdade? E ainda, nessa sua tentação, uma coisa que eu gostaria de comentar com os irmãos, nesses minutos que nos restam, queria falar mais sobre a tentação, mas eu vou pular para um outro assunto aqui, irmãos, vou pular a tentação, vou aqui para o finzinho, temos mais 10 minutinhos, é o que ele diz aqui, olha, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ele foi tão sagaz, irmãos, que ele falou assim, olha, se tu és o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele levou Jesus ao pináculo do templo, e de lá, ele mostrou para Jesus, lá do pináculo do templo, eu tive a oportunidade de agora, quando fui lá em Israel, o guia mostrou, nós fomos lá no templo, tem aquelas pedra que uma carreta não leva, aquelas pedronas grandes assim, e o pináculo do templo, o irmão Jeremias está aí, está ali, né? O homem falou que tem o quê? 40 metros, 60 metros de altura, né? É um negócio alto, você olha assim, de longe, é uma coisa... Aí falou, pô Zé, lá é o pináculo. O inimigo, ele levou Jesus lá naquela altura, e embaixo, assim, por trás do templo, ficavam os mercadores, ficavam os judeus negociando, árabes, e tanta gente, tudo quanto é nação, fazendo negócio, aquele movimento, e ele sagaz lá de cima, olha, te joga daqui lá embaixo, porque olha, se o Senhor se jogar lá embaixo, está escrito que aos seus anjos vai dar ordem, o Senhor não vai tropeçar com o pé em pedra, não vai se arranhar, porque os anjos vão aparar, e essa multidão que está vendo o Senhor aí, ó, vai crer, ó, é o Messias, olha, caiu, não aconteceu nada, olha, e o Senhor vai se promover e tal, pula. Irmãos, Jesus poderia pular? Jesus poderia pular? Poderia, ele poderia pular. E veja que ele fala assim, se tu és o Filho de Deus, se tu és, é um desafio, há uma desconfiança, há uma negativa por trás dessa palavra, e uma provocação. Se tu és o Filho de Deus, aliás, durante todo o ministério de Cristo, Jesus foi vítima desse tipo de chantagem satânica. Muitas vezes ele quer encurtar o caminho. Olha, pula daqui que você vai ficar logo famoso, todo mundo vai saber, olha, você é o Messias. Irmão, cuidado com esse negócio de encurtar o caminho. O caminho é para ir por aqui. O camarada, não, corta o caminho, é por aqui, é mais fácil, você... Cuidado, cuidado. Quando o inimigo falou isso aí, Jesus, também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Naquele momento, Satanás quis fazer duas coisas com Jesus. Primeiro, fazer com que Jesus pulasse. Esse negócio de tentar a Deus, irmãos, um dia teve um camarada lá, que pegou um copo de água com veneno, e pegou o negócio e falou assim, olha, eu tomo isso aqui, ó, porque está escrito lá que eu posso tomar, não sei o que, tomou e caiu duro. Não adiantou nada, porque isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Nós não podemos fazer isso, não é verdade? Mas uma coisa, irmão, interessante, meio capciosa, que estava escondida atrás dessa palavra do inimigo ali, é que ele queria fazer com que Jesus duvidasse da sua filiação. E isso é uma arma terrível. Quando o inimigo consegue lançar uma dúvida sobre a nossa filiação. Ele quis lançar sobre Jesus. Veja que lá no Éden, o primeiro Adão, ele pegou ele ali. Falou, olha, é assim que o Senhor falou? Não, não é assim. Ele falou para não comer? Não, o Senhor falou que se comer, morrerei. Não, certamente não morrereis.
E ele comeu, né? E não aconteceu nada com ele, né? Morreu espiritualmente na mesma hora. Agora, com o segundo Adão, o inimigo usa da mesma estratégia. Se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Lá na cruz, irmão, até lá na cruz do Calvário, quando Jesus já estava crucificado, até ali o inimigo tentou da mesma forma. Olha, se tu és o Filho de Deus, desce daí, e nós cremos em ti. Desce daí. Fazendo com que Jesus viesse a duvidar, irmãos. Isso é uma coisa terrível. Mas a resposta para tudo isso, Jesus deu lá no capítulo 13 do Evangelho, segundo escreveu São João, e nós vamos ler. Esse eu quero ler com os irmãos para finalizar. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13. Olha o que Jesus falou aqui. Os versículos 2 e 3. Olha o que diz os versículos 2 e 3. Melhor, vamos ler o versículo 1 também. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, olha o versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Irmãos, aqui Jesus entrega para os discípulos uma certeza que os discípulos precisavam ouvir isso. Os discípulos precisavam ouvir aquela palavra de Jesus, porque durante muito tempo, durante o seu ministério, ele foi desafiado a saber: tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, então Jesus no final aqui já, isso aqui estava prestes a ser crucificado. Jesus mostra para os seus discípulos que ele estava firme, seguro, que não tinha arredado 1 milímetro no seu plano. E Jesus diz assim, a Bíblia diz, sabendo Jesus que ele era enviado de Deus, que veio de Deus e que ia para Deus. Isso é certeza, isso é garantia do plano. Irmãos, o inimigo não achou lugar no coração para colocar dúvida. Não é verdade, irmão? Às vezes a pessoa fica cocheando em dois pensamentos. Mas não sei, eu estou indo na igreja, mas sabe como é que é, né? Parece que... Irmãos, a Bíblia diz que aquele que abraçou a fé em Jesus, o maligno não lhe toca. Você é filho de Deus, Jesus já te encontrou, já te salvou, te chamou. Nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos, nós estamos aqui porque Jesus nos chamou. Lá no capítulo 15, do Evangelho segundo escreveu São João, lá está escrito assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi, vos chamei, vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Viu? Nós estamos aqui porque Jesus nos chamou, não é porque os nossos méritos, não é porque nós éramos bonzinhos. Não, estamos aqui por misericórdia, porque Ele nos chamou. Então não precisamos ficar tuntubiando em dois pensamentos, não, cocheando em dois pensamentos, não é verdade? Vamos dizer como Josué, quando ele reafirma ali: olha, se vocês querem servir aos heteus, aos heveus, aos filisteus, a tantos eu, né? Pode ver que aquele povo tudo termina com eu, tudo termina com eu. Servir a quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmão, Deus nos chamou. Jesus mostrou no final da carreira uma certeza absoluta, que todos os ataques nada lhe atingiram, porque Ele veio para executar esse plano de salvação. E tem nos ensinado sobre o perdão, sobre vencer a tentação, e com as armas poderosas, principalmente da palavra, não é verdade? Então, irmão, que Deus abençoe,
que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando em nossos corações, e que nossos corações não sejam lugar de esconderijo para a ira, para a cólera, para a negativa do perdão, ficar sofrendo com coisas que muitas vezes tira a nossa comunhão, a nossa paz. O Espírito Santo se entristece, não é verdade? Mas vamos liberar o perdão, irmãos. Vamos liberar o perdão para o seu filho, para a sua filha, para o seu líder, para o dirigente da círculo de oração, para o dirigente da sua congregação, para o diácono, para a sua mãe, para o seu pai. Libera o perdão, que você vai ver que de hoje para frente a sua vida será diferente, né? Então que Deus te abençoe e que o Espírito Santo do Senhor possa continuar nos ajudando até que Ele venha. Muito obrigado, pastor Jurandir, e a igreja, Deus que abençoe a cada um de nós. Quantos podem agradecer a Deus pela palavra? Amém. Ensino especial para os nossos corações, uma mensagem necessária de ser vivida. Sigo de oração, preparo para louvar mais um hino. Estamos passando aqui os avisos. Quinta-feira, grande noite da vitória. E domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Estamos aí naquela campanha, traga a chave da sua casa. Isso quer dizer, você trouxe a chave, a família inteira está na escola bíblica dominical. Lembrando os jovens aí que no dia 29 e 30, portanto no último domingo, o trabalho do Jovem Sexto, encontro do Coral de Jovens Koinonia, preletor pastor Luiz Ricardo, pastor Bruno Henrique estarão conosco aqui nesses dias. Cantores Deruca, né? Gomes e banda Profecias, quarteto Áquilas, né? Todos aqui estão convidados para estar conosco nesses dias. E domingo, dia 23, à noite, o grande culto aqui com a nossa equipe de missões, departamento de missões, pastor Adilson Rossi, louvando a Jesus e pregando a palavra aqui no Templo Central. Todos são convidados em nome de Jesus. E ao término da reunião, vamos conversar com nossos diáconos aí rapidamente. Não vou demorar mais do que uns 5 minutos. Conforme falamos no domingo, precisamos aí conversar alguma coisa.
Damos graças a Deus pela oportunidade que tivemos e vamos estar orando, encerrando nosso culto. Tem aqui 2 pedidos de oração. Estou pedindo uma oração para o irmão Reiso, que está doente, sua esposa Irmã Silva e seus filhos Daniel e Heloísa. Vamos orar apresentando esse irmão. E também orar pelo irmão Elias, do trompete aqui da banda, né? Precisando da oração. Está enfermo também? Aniversário hoje? Parabéns, faz bem, né? Com abraço e bolo também, né? Parabéns, Jesus abençoe, multiplica os dias, as bênçãos e os anos, em nome de Jesus. Fernando está aí, depois falar com você também, por favor. Convido a todos a estar de pé. Convido aqui o pastor Jonas para fazer essa oração. Estaremos encerrando, agradecendo a presença de todos, refrisando quinta noite da vitória, domingo pela manhã grande escola dominical, à noite culto missionário com a presença do pastor e cantor Adilson Rossi. Oremos, meus queridos. Maravilhoso e bendito Deus, nosso eterno Pai, nós, Senhor, adoramos o Teu nome, louvamos o Teu nome por todas as maravilhas que o Senhor tem realizado, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por esta noite, por esta oportunidade, por esta reunião, pela palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor, aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, a graça para, ó Deus, praticá-la e vivenciá-la. Senhor, abençoe, ó Deus, o Teu filho, irmão Elias, que está, Senhor Deus, aniversariando. Conceda-lhe, Senhor Deus, saúde e vigor, para continuar, ó Deus, te servindo e te adorando. Pai Celestial, oramos também em favor dos demais pedidos que aqui estão mencionados. Senhor, estenda as suas mãos para curar, para salvar, para libertar. Pai Celestial, guarda-nos debaixo da tua potente mão. Conceda-nos, ó Deus, a tua abundante graça. Abençoe, ó Deus, a todos os teus filhos que aqui compareceram. Também, ó Deus, estenda as tuas mãos misericordiosas sobre aqueles que aqui não vieram, por motivo, ó Deus, justo, Senhor, e aqui não compareceram. Mas, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a todo o teu povo. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão hospitalizados, que estão, ó Deus, acamados.
teu Zé Monreison, toma em tuas mãos, Senhor, restaura, Senhor, a saúde do teu filho. Pai, estenda as tuas mãos maravilhosas, mãos que curam, mãos que restauram, ó Deus, e opera maravilhas para a honra e a glória do teu nome. Senhor, despede-nos em paz, quando, ó Deus, vamos sair com destino aos nossos lares. Dá-nos a tua bênção, é o que suplicamos, Pai, agradecidos, no precioso e bendito nome de Jesus, o nosso grande Salvador. Amém. Estenda vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça em nossos corações. E alegremente dizemos amém. Todos os diáconos aqui na frente, por favor, rapidamente. Obrigado.